Boa tarde, galera. Tudo bem? Tudo. Vocês estão Oi. conseguindo visualizar minha tela? Não, só a sua câmera. Sua tela não. Só um momentinho, deixa eu ver, eu devo ter feito alguma coisa que eu não visualizei. Eu preciso incluir som, que hoje tem música. Conseguem ver agora? Uhum. Agora consigo. Ótimo. Como é que tá o áudio para vocês? Tá chiando muito? De manhã os meninos reclamaram de cheiro, eu não ouvia, mas os meninos Tá. sim. Tá chiando um bastante. pouco. Bastante, na real. Pouco não, bastante. Engraçado que para mim aqui não tem nenhum, só mesmo. Mas o negócio é o microfone mesmo. Não tem muito outro jeito sem você comprar um microfone novo, não. Não, mas o meu aqui é novo. Ai, Então, aí é que está o ponto. O pessoal de manhã estava falando, e é verdade, a internet está dando alterações, sabe? Oscilações. Então, vocês vão se deparar com algumas situações. Você tá perto de alguma coisa que, tipo, dá onda eletromagnética? Tipo, sei lá, um roteador, telefone, essas Sim, coisas. e É, eu tenho que ficar do lado do roteador. Meu computador é cabeado. Eu coloco cabeado para não cair. Pode deve ser ser isso, isso. realmente. Pode ser. Então, provavelmente vai ter que comprar um cabo maior. Então, aí você vai pra outro lugar. Não tem outra opção, É não, melhor. gente. É aqui mesmo, do jeito que tá. Não tem jeito. Triste. Porque, literalmente, não há outro espaço físico para tanto. E engraçado, porque não é sempre, mas hoje eles queixaram sobre essa questão do som. Então vocês vão testando, porque eu estou informando também ao Teams, tá? Que tem essa questão de áudio que está dando problema, que é o maior problema do Teams é o som, é áudio, tá? Me ajudar a reportar isso para eles poderem testar, porque pode ser na transmissão deles também. Enquanto o pessoal está entrando aí, vocês vão dando uma olhada nas minhas frases, que daqui a pouquinho a gente comenta, tá? Falta um minutinho só. Eu estava escrevendo, esqueci que eu parei no meio do caminho. Cento e seis a... Oi. Ô, Antônio, tinha esquecido do microfone ligado. Sua mãe E te faz chamou, uma você falou, diferença. oi. De manhã, no M2, eu tenho uma aluna que esqueceu o microfone aberto e todo mundo ouvindo a mãe dela xingando. Até que o pessoal conseguiu comunicar com ela e dizer: ei, seu microfone tá aberto, tá todo mundo ouvindo o espalho da sua mãe aí. O Antônio também teve uma aula de geografia que ele esqueceu o microfone aberto, não sei o que aconteceu, mas sei que ele soltou uma palavra no meio da aula. Eu péssima, né? Desagradável. Gente, tá dando falha no áudio aqui, tá? Espera aí um pouquinho que eu vou compartilhar novamente a tela. Porque eu preciso que vocês escutem. É um videozinho curto que vai estar na minha segunda tela. Eu vou voltar a compartilhar e a gente já começa nossos comentários. Só um minutinho. Que embora dê para vocês lerem, eu acho que é importante as duas coisas. O Teams é muito lento. Até que ele abre para mim. Estão vendo a tela? Eu tô. Beleza. Então vamos iniciar, porque a segunda tela tem um videozinho curto. Eu preciso que vocês sejam bem ágeis na leitura, porque o videozinho está em inglês e ele vai colocando as frases traduzidas embaixo. E se vocês perderem o início na hora da apresentação do vídeo, vocês não vão entender uma série de comentários que nós vamos fazer amarrando uma coisa com a outra. Mas, Neide, às Diga. vezes
o compartilhamento de tela não é tão fluido que nem sua câmera, por exemplo. Então talvez a gente perca, mas não é porque a gente não conseguiu ler, entendeu? Mas eu acho que vai dar certo. Esse vídeo até eu já passei ele para a turma do M1, devido à questão da abordagem, que eu acho que vai casar com as frases que estão aqui. Por isso que eu estou colocando. Talvez alguns de vocês já tenham visto, né? Dependendo do que é, mas daqui a pouco a gente faz o comentário e vocês vão pontuando para mim tudo isso, tá? Se o áudio não estiver aparecendo, vocês me avisam, que aí a gente volta na tela, não tem problema nenhum. Vamos por etapa. Aí a gente vai ajustando o que der para ajustar. Tudo é possível e passível da gente modificar o que for necessário. Vamos lá. Predicados e predicativos. Quando a gente fala disso, é porque para falar de predicado eu preciso perpassar aqui pelo predicativo, né? Como é que eu vou falar do predicado nominal sem falar do predicativo do sujeito? Como é que eu vou falar do predicado verbo nominal sem falar do predicativo do sujeito e do objeto? Então, uma coisa me exige diretamente, né, conhecer a outra e analisar a outra. Para iniciar nossa fala de hoje, para a gente refletir um pouquinho, eu coloquei aqui duas frases. Uma delas é essa com o rosto humano, né, um rosto feminino pintado. Vocês conseguem observar uma coisa curiosa que ele coloca aí para gente refletir. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Então, vamos pensar sobre essa reflexão que ele está trazendo aqui. A gente julga muito rápido as pessoas, né? Vocês vão ver no videozinho que vem em seguida, que a gente leva no máximo 7 segundos para construir um preconceito, para a gente julgar alguém. Então é muito rápido, né? Como que a gente tem uma capacidade tão rápida de julgar e muitas vezes de condenar alguém? E qual é a cura? Qual que é a cura para os nossos preconceitos? O amor é a força mais curativa do mundo. Ele cura não apenas o corpo e a mente, mas também a alma. Então, pensando nessa ideia da cura, primeiro na ideia de que quando a gente julga, a gente está doente. Quando eu aponto a falha do outro, é essa falha talvez que eu tenho mais forte em mim mesma, né? E o outro está me incomodando por algum motivo. Andando aqui de novo, como que falha no áudio, eu vou voltando aqui enquanto a gente vai conversando. E eu queria que vocês pontuassem como que vocês veem essa correlação de que quando a gente julga alguém, né, é a gente que está precisando de cura, ao mesmo tempo, né, da mesma forma que quando a gente analisa o processo de cura, a parte nossa, né, que mais vai nos auxiliar a curar o outro e a curar a nós mesmos é o amor. Então, como que vocês visualizam isso para a gente prosseguir com o videozinho que eu quero que vocês vejam junto comigo? O que vocês me dizem? Ou eu coloco o vídeo e vocês fazem um comentário geral? O que vocês preferem? Pode ser também. Eu vou até fazer isso. Eu vou soltar o vídeo. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam, tá? Se vocês não estiverem ouvindo o som. Ok. E aí a gente faz um comentário final. Acho que fica mais... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá dando pra ouvir. Sim. Beleza. Então presta muita atenção nesse pedacinho inicial aqui. Ele é determinante. Leva-se apenas 7 segundos para criarmos um preconceito. Esse preconceito separado tem uma diferença do preconceito junto e sem acento, baseado na aparência de alguém. Uma coisa é o pré-julgamento antecipado. Já o preconceito todo junto é quando a gente discrimina o outro usando essa base preconcebida que a gente carrega. Soltar. Opa, peraí. Of heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd.
أكثر شيء مركز عليه التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandura. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني أطبخ. He's mature, like he said, like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? God, dude, Whoa. that's awesome. لا هون surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء ما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا الطريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. أنا جت العلبة فتحتها ما مكتوب عليه شيء. ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Bom, como vocês observaram, é uma propaganda, né, que na verdade é um experimento social que trabalhou, que apresentou para gente um olhar, vou jogar as frases aqui, porque eu acho que elas dialogam com esse experimento social que foi apresentado, né, e ela julga, ela relaciona-se a essa questão do julgamento, vamos dizer assim. E eu queria que vocês comentassem como que esse videozinho, que talvez vocês já conhecessem, o integral em alguns momentos, né, em algumas abordagens, principalmente na parte da manhã, exibiu esse vídeo numa das apresentações de oficina de ideias, eu não lembro mais, ou se era do Integral Discute, já não me lembro, mas que foi apresentado foi. Então eu queria que vocês observassem e pontuassem qual é o ponto de junção, né, dos três eixos, das duas frases que estão na tela e desse experimento social e como que vocês veem isso sobre essa questão do preconceito, do valor da diversidade, das diferenças. Vamos aos comentários? Uma conexão que não é muito difícil de fazer é essa primeira frase aí com o vídeo que a gente viu. Sim. Porque, tipo, muitas vezes os caras estavam falando o que eles faziam, das luz, que eu não sabia que era assim. Exatamente, ou seja, se a gente tiver colocado, né, num espaço físico onde você não está vendo o outro vai ter que falar do que gosta, o que quer, quais são as escolhas que ele fez ao longo da vida. Falando de si mesmo, você vai começando a imaginar como é que seria essa pessoa. Então vocês observem que a maneira como as pessoas mentalizavam, né, ou imaginavam que fosse o outro, tinha espelhamentos completamente diferentes, ou seja, a gente projeta. Quando a gente vê uma pessoa totalmente tatuada, como ele coloca ali, né, você tem uma predisposição, uma imaginação, e você não conhece verdadeiramente a pessoa que está ali na sua frente. E vice-versa, né? O papel do árabe ali, o papel daquele que estava na cadeira de rodas, que, embora ele estivesse dentro, né, sentado numa cadeira de rodas, ele gostava de esportes radicais. Então, é um contraponto, é uma visão do outro diferente. Então, às vezes, a gente olha para o outro, faz um julgamento, e esse julgamento não corresponde ao que é essa pessoa de fato. Mas às vezes a gente não aceita, a gente nem sequer permite que o outro mostre o que ele é, quem ele é, o que ele traz, quais são as suas escolhas, quais são as suas opções, quais são os seus conflitos, suas emoções. Então a gente acaba fechando o nosso olhar, a nossa perspectiva do outro. E aí a gente pensa exatamente, para mim, essa frase que está de roxo, de lilás, né, do outro lado, é exatamente a solução de tudo.
é olhar para o outro com amor. E esse amor, gente, passa uma coisa que eu acho fundamental: respeito. Eu só vou conseguir, né, parar de julgar ou trabalhar esse preconceito, porque todo mundo tem preconceito. Um preconceito para dentro da gente. A gente precisa trabalhar isso. Ou seja, eu preciso vencer esses preconceitos. Meu preconceito é racial? Eu posso vencer. Meu preconceito é religioso? Eu posso vencer. Meu preconceito é social? Também posso vencer. Eu tenho que pensar e analisar com empatia. Eu tenho que analisar e ser responsável com respeito e com amor. A partir do momento que eu observo, que eu respeito, que eu aceito, né, eu vou aprender a julgar menos, tá? E vou ver a cura desse papel social. A gente vai aprender a se relacionar melhor, de maneira mais saudável, se a gente se destituir, se a gente se retirar de todo tipo de preconceito. Eu queria que mais alguém comentasse, antes da gente prosseguir nos nossos comentários, sobre predicados e predicativos. Alguém mais tem algo a acrescentar? Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, tipo, é você querer rotular uma pessoa, dar um conceito mesmo antes de você conhecer, de saber, tipo, realmente como é aquela pessoa, você querer idealizar muitas pessoas, achar que por alguma coisa que ela gosta, por algum gosto que ela tem que ser de determinada maneira, mas isso não é assim, a gente não pode, tipo, querer idealizar as pessoas, querer colocar como se elas fossem, como se como elas são, definem o que elas sentem. Exatamente, muito bem. E, na verdade, a pessoa é muito mais do que aquilo ali que ela está mostrando, né? A aparência é só uma das nossas faces, é só uma das nossas abordagens. E quem nós somos de verdade, quem nós somos de fato, que talvez nem nós mesmos saibamos o que é de fato, né? Eu acho que isso é uma abordagem que a gente leva a vida toda tentando refletir, tentando pensar, e às vezes a gente passa, ao longo da vida, passamos tantas dúvidas, tantos conflitos, que nem nós mesmos sabemos responder quem de fato somos. Então, eu acho que esses conflitos todos são para a gente poder refletir sobre essa carga de preconceito que a gente carrega e que a gente não precisa de viver baseado nisso, né? E não vale a mesma situação do machismo, do racismo, do sexismo, e os tantos ismos, né, que a gente poderia numerar aí, fundamentalismos e outras situações que a gente pode relacionar, certo? Então, que a gente possa respeitar, aprender a amar a gente mesmo, o que é de diferente em mim e o que há de diferente no outro, tá? E essa diversidade é o que a gente tem de mais rico, de mais bonito. Eu acho que o humano, ele precisa dessa diversidade. Nós não temos que ser todo mundo igual, porque cada um é único, mas a gente tem que respeitar e aprender a amar o que há de diferente no outro, para que o outro também possa respeitar e amar o que há de diferente na gente mesmo, tá? Vamos dar sequência aí com os nossos conceitos. Eu coloquei aqui na próxima tela, falando de transitividade verbal. Eu acho até que a gente começou a falar sobre isso, tá? Nós já falamos sobre transitividade verbal em outros momentos. Ah, mas a transitividade verbal é a mesma coisa de predicação verbal? Alguém sabe me contar se é a mesma coisa e qual a diferença entre transitividade verbal e predicação verbal? Porque às vezes tem questões que abordam uma coisa e outra e a gente acha que é tudo igual. Qual a diferença entre transitividade verbal e predicação verbal? Alguém sabe me dizer? Não querem arriscar não, gente? Qual que é a pergunta? Qual a diferença entre predicação verbal e transitividade verbal? Nós vamos abordar transitividade verbal e na aula passada eu falei de predicação verbal. Sei não. Bom, quando a gente fala vou falar primeiro da predicação e aí a gente pega o que está na tela aí, que é de transitividade verbal. Predicação verbal eu vou analisar o verbo e qual o valor que aquele verbo tem. É um verbo de ligação ou é um verbo significativo? Se é um verbo de ligação,
ele vai ajudar a compor, a constituir, a construir um predicado nominal. Se ele é um verbo significativo, ele vai ser um elemento determinante, um dos núcleos, pelo menos, do meu verbo, do meu predicado verbal, ou mesmo do meu predicado verbo nominal. E a transitividade? A transitividade, ela tem a ver com os verbos que transitam, que vão e vêm, né? Ou que são intransitivos, que não precisam de complemento. Ou seja, quando eu falo de transitividade verbal, eu deixo de fora o verbo de ligação. Quando eu estou falando de predicação verbal, eu englobo inclusive o verbo de ligação. Ficou claro? Que a predicação, ela é mais ampla, porque ela aborda todo tipo de verbo que vai compor os predicados. Já a transitividade verbal, ela vai sempre trabalhar com os verbos significativos, sendo transitivos ou intransitivos. Vamos dar sequência. O que é transitividade? Diga, pode falar. O que seria um verbo significativo? O que é um verbo? Significativo. Qualquer verbo que não seja de ligação. E isso vai ter no transitividade verbal? Isso. Por isso que a gente vai falar que a transitividade verbal, ela está, ou ela se compõe a partir dos verbos significativos, certo? Já a predicação verbal, eu vou analisar o papel do verbo, se é um verbo que indica estado, eu tenho ali um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo significativo, aí eu tenho um verbo que indica ação, e aí ele vai se encaixar nessa transitividade verbal aqui, sendo intransitivo ou transitivo. Vamos analisar a partir daqui que eu vou colocar exemplos e isso vai ficando mais claro. Transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complemento, a gente chama de transitivos. E os que não exigem complemento, nós chamamos de intransitivos. Então, vamos pegar aqui, eu pus aqui 2 exemplos, eu tenho mais um aqui embaixo, mas ele vai aparecer depois. Não tem problema não, que a gente vai analisando a partir do que aparece. O que eu tenho na primeira frase? Eu amo o mundo. Então, eu tenho um verbo que é transitivo direto. O que é verbo transitivo direto mesmo? É aquele verbo que precisa de complemento. O que é um complemento? Ele vai completar o sentido. Porque se eu dissesse assim, eu amo, e não dissesse o que eu estou amando, vocês não conseguiriam ter sentido ali. Eu posso dizer só assim, a menos que eu dissesse assim, você ama fulano? Aí eu estou consumindo contexto. Você ama fulano? Eu respondo para você, sim, eu amo. Aí, nesse contexto, ele seria intransitivo. Mas da maneira como está aqui, sempre vocês vão me perguntar quem você ama, o que você ama. Eu poderia dizer que eu amo ler, que eu amo um livro, que eu amo uma pessoa, que eu amo estar em casa. Eu posso amar uma série de situações, de coisas ou pessoas. Então, esse verbo precisa de um complemento. Esse complemento, que nós vamos chamar aqui de objeto direto. Por que um objeto direto e por que o VTD aqui é amar? Porque, nesse caso, eu preciso de um complemento, mas eu não tenho necessidade de preposição. Esse ou aqui é artigo, não é preposição. Então, eu vou dizer que esse complemento ganha o nome de objeto direto. Todo verbo transitivo direto tem como complemento um objeto direto? Sim, tem como complemento um objeto direto, certo? Da mesma forma, eu tenho no enunciado de cá um verbo que também é transitivo. Mas esse verbo transitivo aqui, ele é diferente do primeiro. Qual a diferença do verbo amar para o verbo crer? Quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Quem crê, crê em algo ou em alguma coisa. Então, ou em alguém também, pode ser. Então, observem que o verbo crer, eu creio, ele é transitivo indireto. Por que ele é transitivo indireto? Porque ele precisa de complemento. E o seu complemento veio precedido, iniciado com uma preposição. Então, o verbo é transitivo direto quando precisa de complemento e o seu complemento não precisa de preposição. E o verbo é transitivo indireto quando ele precisa de complemento e o seu complemento vem iniciado ou intercalado por uma preposição. Ficou claro os dois? Podemos falar do bitransitivo e do intransitivo? Bom,
que é o verbo bitransitivo e o que é o verbo intransitivo? Vamos falar primeiro do intransitivo. O que seria um verbo intransitivo? É aquele que não transita, é aquele que não precisa de complemento. Escureceu cedo hoje. Esse verbo é um verbo intransitivo. Por quê? Porque eu posso só dizer assim, escureceu. Né? Nós tivemos aí uma tempestade no sul, com tufão, né? Ventos muito fortes, acho que chegou a 125 km por hora, uma coisa maluca, né? Destelhou casas, arrebentou fiação elétrica, provocou estragos, né? Mortos e feridos e tudo mais. Mas esse clima, né, de escurecer, né, rapidamente para que uma tempestade se arme é típico. Mas eu não preciso justificar que foi cedo e que foi hoje. Eu simplesmente posso dizer, escureceu, certo? O cedo e o hoje são modificadores do meu verbo, mas não são necessariamente exigência desse verbo. Aqui eu tenho uma demanda, uma exigência do verbo, aqui também. Mas aqui o cedo e o hoje são completamente dispensáveis. Eles agregam valor, eles modificam o verbo, mas eles não são complemento do verbo. Essa é a diferença do verbo transitivo para o verbo intransitivo. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento, que pode vir preposicionado ou não. Agora, o verbo intransitivo, ele pode vir acompanhado de uma adjunta adverbial, mas ele não é obrigatório, tá? Não é uma coisa que faça diferença propriamente dita no significação da frase. Se eu dissesse escureceu, tem sentido. Mas se eu dissesse eu amo ou eu creio, não tem sentido. A menos que eu amo e eu creio estejam relacionados a um contexto específico ou básico. Vamos ver o verbo que é bitransitivo, que aí eu vou perguntar se vocês têm qualquer tipo de dúvida, antes da gente prosseguir para falar especialmente dos objetos e dos predicativos. Então, vamos lá. A moça ensinava pintura a meia dúzia de garotos. Eu tenho aqui o verbo transitivo direto e indireto, o que a gente chama de verbo bitransitivo. O que seria um verbo bitransitivo? É aquele que tem os dois objetos. E aí, tanto faz, tá, gente? Eu posso inverter, inclusive, o posicionamento do objeto indireto com um direto na frase. Então, nesse caso, ele é VTDI quando ele tem um objeto direto e um objeto indireto relacionado ou diretamente relacionado ao mesmo verbo. Então, observe o seguinte, a moça ensinava o quê? Pintura. Então, vou dizer que eu tenho, então, um objeto direto. Por quê? Porque a palavra pintura não precisou de nenhum tipo de preposição para intercalar lá o verbo. A moça ensinava o quê? Para quem que a moça ensinava? A quem que essa moça ensinava pintura? A meia dúzia de garotos. Observem que esse a que eu vejo aqui exerce o papel de preposição, assim como esse em aqui exerce o papel de preposição do meu complemento. Então, eu vou dizer que a meia dúzia de garotos é um objeto indireto. Ficou claro, gente? O que é verbo transitivo direto, o que é verbo transitivo indireto, o que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo? Há alguma dúvida aí? Você pode explicar melhor o verbo transitivo direto e indireto? Não entendi muito bem. O bitransitivo é que é a sua dúvida, certo? Sim. Então, nesse caso, o que seria o verbo bitransitivo? Vocês observem que é como se ele juntasse os dois objetos que eu tenho aqui. Quando eu digo, por exemplo, o verbo amar, quando eu analiso ou observo ou emprego o verbo amar, ele não aceita o objeto direto e indireto ao mesmo tempo, né? Mas eu posso dizer, e alguns poetas vão fazer, dizendo que amar é um verbo intransitivo, mas ele, na verdade, está brincando com a significação do verbo. Então, quando eu tenho o transitivo direto, é aquele verbo que precisa de complemento, mas não precisa de preposição. O indireto, que precisa de complemento, e esse complemento vem preposicionado. E o bitransitivo? É aquele que intercala, que usa os dois complementos, sendo um direto e outro indireto. Detalhe, tá, gente? Para ajudar a gente a memorizar. Não existe na língua portuguesa nenhum verbo que tenha dois ODs ou dois OIs, ou seja, que tem dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Se ele é bitransitivo, um vai ser direto e o outro vai ser indireto. Então, quem ensina, ensina algo a alguém ou para alguém. Observem que a significação do verbo ensinar pressupõe a dupla
possibilidade de inserção de objetos, né? Por quê? Porque eu posso colocar, né, a frase só até ali, ó. A moça ensinava o quê? Pintura. E não dizer para quem, né, ela estava ensinando a pintura. Se eu analisasse a frase até a palavra pintura, eu não ia colocar o verbo ensinava como VTDI, mas apenas como VTD. Por quê? Porque ele ia se enquadrar aqui, ó. Né? A moça ensinava o quê? Pintura. Mas quando eu analiso uma frase como essa, que ela é mais longa, eu vou observar que ela ensinava o quê? A quem, certo? Se eu tenho um primeiro sem preposição, eu vou dizer que eu tenho um OD. Se eu tenho o segundo com preposição, eu vou ter o OI. Poderia ler invertido? A moça ensinava meia dúzia de garotos pintura. Poderia. Sem prejuízo algum de sentido e sem inserir vírgula, porque eu não posso separar com vírgula o sujeito do predicado, nem o verbo dos seus complementos. Ficou mais claro, gente? Embora nós não Isso é uma coisa que eu não entendi direito. Tipo, uma oração, ela pode ter mais de um objeto direto ou mais de um objeto indireto? Não pode. A menos que você tenha mais de um verbo. Você vai observar o seguinte, a nossa língua, que é a língua portuguesa, os verbos ensinava, amo, creio, escureceu, aceitam determinados objetos, como você viu aqui, né, nesses exemplos que eu coloquei na tela. Mas não existe na nossa língua um verbo que estabeleça uma ponte com 2 ODs ou 2 OIs. Para ele ser VTDI, eu tenho que ter um OD e um OI, podendo variar na posição na frase. Eu posso colocar como está ali, pintura primeiro e depois a meia dúzia de garotos, ou inverter, a meia dúzia de garotos e depois pintura, certo? A ordem dos termos eu posso inverter, mas eu não posso associar a um mesmo verbo 2 ODs ou 2 OIs. Detalhe importante na pergunta dela, esclarecer uma coisa. Eu posso ter um objeto direto com vários núcleos. Por exemplo, a moça ensinava pintura, escultura e literatura. Aí eu tenho um OD que é composto com 3 núcleos, certo? Mas eu não vou dizer que eu tenho 3 ODs diferentes na minha frase. Ficou claro essa parte? O que vocês me dizem? Entendi. Ficou? Oi, diga. Aqui, eu tenho uma dúvida, por mais que ela seja meio bobinha, porque no ano passado, muitas vezes quando eu estava classificando isso na matéria do Maia, aparecia um A antes do complemento, e eu tinha muita dúvida em saber se esse A ele era artigo ou preposição. Você tem alguma dica para isso? Sim, é o Bernardo, não é? É. Bernardo, primeira dica para você observar se o A é preposição ou se o A é artigo. Substituir por uma palavra, vamos colocar aqui, ó. Aqui, na verdade, eu tenho preposição, mas vamos supor que eu tivesse assim, a moça ensinava pintura às alunas. Aí viria crasiato, certo? Vamos supor para você poder entender. A palavra alunas não é feminina? É. Então, o que acontece? Esse as é artigo ou é preposição? Na verdade, quando ele vem fraseado, ele é as duas coisas, né? Ele é a junção da preposição com o artigo. Mas para a gente poder ter certeza, eu substituo por uma palavra masculina. Então, o que eu tenho? Uma palavra masculina, melhor dizer. A moça ensinava pintura aos alunos, aos garotos. Ao colocar a palavra garotos ou alunos, o que vai acontecer com a minha contração? O as que eu tinha vai virar aos, não vai? Então, eu vou observar que isso é uma preposição, Sim. que tem uma preposição ali. Então, se você estiver analisando o objeto, direto e indireto, e a preposição analisada ou colocada, esse a que nós estamos vendo aqui, a dica é substituir por uma palavra masculina. Esse a se manteve, virou aos, então é preposição. Se esse a, né, for modificado, por exemplo, eu amo a leitura. Então, a palavra ou a expressão, né, a leitura, é precedida de artigo feminino. Então, como eu substituo eu amo o mundo, virou ao? Não. Então, é só artigo, certo? Então, seja feminina, seja masculina, você vai observar se há uma mistura, se há uma junção do ao aqui. Na de baixo dá pra gente pensar nisso. A moça ensinava pintura aos garotos. Aqui esse a é preposição. Não virou aos? Por quê? Porque ele colocou essa expressão aqui, ó, meia dúzia de. Tá certo?
Então, sempre que tiver, e você tiver que analisar se é um objeto direto ou um objeto indireto, se é preposição ou se é artigo, substitua por uma palavra masculina e verifique se virou alvos. Se virar alvos, você tem uma preposição, certo? Ainda que eu possa colocar aqui um artigo, ó. A moça ensinava a pintura a meia dúzia de garotos. A moça ensinava, vamos pegar uma outra coisa aqui, o desenho. Em vez de pintura, vai ensinar a desenhar. A moça ensinava o desenho. Então, observe que a pintura, se eu tivesse aqui ainda, eu teria o artigo e não a preposição. Por quê? Porque quando eu substituí por desenho, não virou algo, continua o artigo. Certo, Bernardo? Ficou mais claro? Deu para você entender uma dica aí que acho que é válida? Sim, muito obrigado. De nada. Vamos na sequência, que a partir também de exercícios e outros exemplos, isso vai ficando mais claro, tá, gente? Vamos lá. Nós temos aí uma tirinha. Nessa tirinha, eu intencionalmente coloquei aí para vocês, eu adoro as tirinhas do Armandinho. Acho ele polêmico, acho ele muito crítico. Detalhe, o Armandinho é o personagem, né? É um menininho do cabelo azul, criado por um chargista, quadrinista atual, relativamente jovem, né? Bem moderno, bem contemporâneo, que se chama Alexandre Beck. Há pouco tempo eu usei, acho que foi no final do ano passado, eu usei uma tirinha do Armandinho na minha prova final, na penúltima prova, não foi no suplementar não, na minha última específica. E um dos meus alunos falou assim, nossa, essa tirinha me salvou. Se eu não tivesse interpretado essa tirinha adequadamente, eu tinha tirado nota abaixo da média. Então, eu só não vou precisar fazer suplementar graças à tirinha do Armandinho, que eu interpretei adequadamente. E logo abaixo da tirinha, eu tinha colocado o portador dele aqui e tinha o site do Alexandre Beck, embaixo na prova. Aí o menino do M2, né, na ocasião, resolveu mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Não sei se era o e-mail, se era o site. Acho que foi no site que ele entrou lá e colocou um comentário pro autor, sabe? Fez um comentário lá pro autor sobre a tirinha, falando que ele tinha tirado nota boa na prova graças à tirinha do Armandinho. Agradecendo o autor, né, pela criação e tudo. E o autor respondeu. Aí ele chegou com o celular na mão me mostrando a resposta do Alexandre Beck para ele. Aí foi um barato, né? Todo mundo achou assim fantástico. Eu falei, não, agora você dá o depoimento para a turma toda, que eu acho que acrescenta. Porque, às vezes, quando a gente vê uma coisa bacana, uma coisa bem elaborada, a gente acha que está muito distante da gente, né? E que o autor, ou, sei lá, o criador, não vai se dar o trabalho de responder a um aluno do ensino médio, um aluno do ensino fundamental, um adolescente, qualquer pessoa que seja. E, na verdade, isso é uma teoria nossa, não significa que, de fato, a pessoa não esteja ali e não possa nos responder. E foi uma resposta muito bacana. Ele falou, que bom que eu possa ter contribuído para a sua aprendizagem, que bom que foi utilizado como recurso pedagógico e tudo. Então, se eu já era fã do Alexandre Beck, eu fiquei mais ainda. Embora ele seja extremamente questionador, e eu acho que isso é importante, ele faz com que a gente pense sobre determinadas coisas, e essa tirinha traz bem esse efeito, olha lá. Porque tudo isso, os professores são assim tão perigosos, aí olha a frase seguinte, para alguns são sim, eles podem ensinar o povo a pensar. Então, antes da gente falar da transatividade verbal, por que vocês acham que os professores são assim tão perigosos? O que vocês me dizem? Qual é o perigo, né, iminente nos professores? Eu acho que eles... Hoje tem mais de alguma pessoa falando, eu quero ouvir. Vai dividindo aí que eu quero ouvir. Pode ir. Vamos, gente. Tem mais de 11 pessoas falando. Toma a palavra aí. Você tá com o microfone aberto. Fala logo. Tô não. Agora eu tô, né? Então vou falar logo. Ensinar o povo a pensar, acho que foi principalmente mais em época de ditadura, assim, vamos supor. Porque se as pessoas começarem a pensar fora da caixinha, né? Tipo, elas vão saber, isso tá errado. Aí, tipo, vai começar a questionar o governo, as normas. Tudo. Aí, questionar tudo. O governo também. Aí o governo vai sofrer não o governo, né? Tipo, ou outras coisas, vai sofrer uma pressão. E Poderemos aí dizer que a sociedade atrapalha eles. Sim, boa. Mas tem um ponto aí na sua fala que eu quero emendar. Deixa eu ver mais alguém que tá na linha aí para falar, que aí eu emendo uma coisa na outra. Vamos lá, tinha mais gente querendo falar. Por que os professores são perigosos? Me diz aí. Vamos, gente. Quem mais estava lá para falar?
que eu ia falar era a mesma coisa que ele disse, porque, tipo, os professores são quem educam a população, é o que, tipo, é quem ensina a gente a entender melhor as coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. E a partir do momento que a gente começa a entender o que está acontecendo, o que é certo, o que é errado, o que faz bem, o que faz mal para a gente começa a questionar se que os líderes do nosso país, os líderes do nosso mundo, se o que eles estão fazendo realmente está certo. E quando a gente começa a ver tudo que eles estão fazendo de errado, muitas pessoas começam a contestar, começam a, tipo, tá, mas por que tá assim? A partir desse momento, quanto mais pessoas estiverem meio que se opondo, meio que questionando, isso vai ser, tipo, pior para eles, porque isso pode acabar fazendo com que eles acabem perdendo todo esse poder que a gente colocou na mão deles antes, porque não tinha conhecimento. Exatamente. Então, os professores são realmente perigosos. É por isso, gente, que nós temos há muito tempo, não é da agora não, tá? Há muito tempo há um projeto para minar a educação. Não há uma valorização da educação. Infelizmente, no nosso país, a educação nunca foi prioridade. Por que a educação nunca foi prioridade? Por que não se investe em educação? É porque não se tem recursos para isso? Não. Porque o projeto da educação envolve essa relação com o senso crítico, essa capacidade de despertar na criança, no adolescente, no jovem e posteriormente no adulto, a capacidade de pensar. E isso incomoda quem está no poder, como vocês mencionaram. Eu discordo da primeira fala, quando ele diz que é só na época da ditadura. Não. Em qualquer tempo, em qualquer época, os professores são perigosos. Por que eles são perigosos? Porque eles fazem com que o aluno que está ali do outro lado, que está ali na frente dele, reflita sobre o que eles estão vendo. Eles questionam, eles instigam esse questionamento. A partir do momento que eu instigo você a pensar, que eu faço você refletir, você passa a não concordar com tudo que vem para você como se fosse o certo, o bom ou o melhor. Você fala, mas por que tem que ser assim? Não dá para ser de outra forma? Não concordo com isso. Poderíamos fazer diferente? Essa capacidade de pensar, de refletir, incomoda quem está no poder. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, não importa. O que a gente precisa de aprender com isso tudo? A educação precisa servir para nos fazer refletir e nos tornar cada vez mais cidadãos conscientes da nossa responsabilidade política, econômica, social. Nós somos seres que somos capazes de pensar. E se somos seres racionais pensantes, nós podemos fazer uma transformação no nosso meio, né, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país e, consequentemente, no mundo todo, se começarmos a pensar no bem individual, no bem coletivo, no bem do planeta, que são as 3 ecologias. Então, quando a gente analisa essa tirinha como um todo, o Alexandre Beck, ele cutuca o papel do professor, né? Ele cutuca essa ideia de que a educação não é prioridade porque ela incomoda a elite e a quem tem o domínio do poder, né? Como vocês dois que falaram aí disseram muito bem. A partir do momento em que as pessoas, em que o povo, como diz aí no último quadrinho da tira, passa a pensar, ele não aceita, né, goela abaixo aquilo que é colocado como certo, como melhor, ou como aquilo, né, como a única opção possível. Ele começa a questionar que há outras possibilidades, há outras maneiras de se fazer a sociedade crescer, pensar, refletir, evoluir. Então é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do papel dos verbos. Nós temos relativamente pouco tempo, mas tudo isso aqui é muito importante, tá? Eu coloquei aí no bate-papo de vocês bem no início, que eu preciso que vocês façam para mim as atividades do nosso livro, da página 106 a 111 para sexta-feira. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho mais sobre o papel do predicativo nessa aula e na aula de sexta. Eu acho que hoje talvez não dê tempo da gente chegar onde eu preciso, mas na sexta-feira eu falo e a gente já começa na correção de atividades, para vocês perceberem se estão entendendo ou não e onde é que eu preciso entrar, né, com algum complemento, com algum exercício que faça a gente pensar e refletir sobre isso, tá? Então, que vocês continuem sendo seres reflexivos, pensantes e que não concordem com tudo. Questionem. A gente não tem que brigar, a gente tem que fazer pensar, certo?
Não é brigar, não é polarizar, não é falar que está tudo certo, que está tudo errado, mas que a gente precisa fazer pensar, precisamos sim. Então, olha só, o finalzinho, eu tenho, aliás, quantos verbos a gente tem? A gente tem o verbo ser aqui, a gente tem o verbo ser aqui, a gente tem o verbo podem ensinar e temos o verbo pensar. Então, vários verbos para a gente refletir sobre o papel da predicação verbal e, consequentemente, da transitividade verbal, que eram nossos focos. O que é a predicação? É saber se o verbo é de ligação ou significativo. O que é transitividade? Quando o verbo for transitivo ou intransitivo, eu identificar que tipo de papel é esse. Então, vamos primeiro ao primeiro que aparece aqui. São. Que tipo de verbo é esse? O que vocês me dizem? Aqui e aqui. Só tem uma classificação possível por são. Qual é? Verbo de ligação? Exatamente. Verbo de ligação. Ele só faz a ponte entre o sujeito, que nessa frase é os professores, para assim tão perigosos. Foco, perigosos. Núcleo, perigosos. Certo? Para alguns, são sim. Alguns, sujeito, sim, predicativo do sujeito. Louca essa frase, né? Porque a gente nunca imagina o que a gente tem aqui. Na verdade, aqui eu tenho até uma brincadeira aqui. Eu só vou conseguir imaginar que esse alguns aqui é verbo depois que eu faço a análise, tá? Porque ele é a relação do sujeito, mas ele está separado aqui por uma vírgula. E eu não separo sujeito e predicado com vírgula. Isso, na verdade, aqui tem uma outra correlação que depois a gente vai fazer mais para frente em outras frases. E na última, qual é o sujeito do podem ensinar? Qual é o tipo de sujeito e qual o tipo de predicação do podem ensinar? O sujeito é eles? Eles. E qual a predicação ou transitividade de podem ensinar, locução verbal? Acho que é transitividade verbal. É a transitividade verbal. Eu quero saber se é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou direto indireto. Posso falar? Ele é bitransitivo. Por quê? Em podem ensinar, quem determina o papel é o verbo ensinar. Quem ensina, ensina algo a alguém ou ensina alguém a alguma coisa. É o que nós temos aqui. Ensinar quem? O povo. A quê? A pensar. Então, mesmo que isso daqui seja um outro verbo, tá? A gente tem a correlação do objeto indireto. OD, OI. Certo? Nós vamos fazer essa correta correlação em outros papéis. Eu vou jogar essa tirinha aqui e a gente vai fechar com essa tirinha e vocês vão me lembrar que eu vou da sequência aqui, ó, para que servem os objetos na minha aula de sexta-feira, tá? Vamos lá. Eu gosto de azul. Cada um usa o que gosta. Ora, tem até quem use laranja. Gente, alguém sabe me contar o que o Armandinho, melhor dizendo, o que o Alexandre Beck, através do Armandinho, está criticando ali? Quem lembra? Tá. Acho que Calma, deixa eu ler de novo. Tá, o azul eu não sei se tem a ver com a parte de homem, mas tipo, laranja é igual do carnaval do ano passado que a gente falou. Exato. Então tem a ver com primeiro, a Damares falou que quem é menino usa azul, veste azul e menina veste rosa. Então o Armandinho aproveitou as duas ideias, a ideia da Damares e a ideia dos laranjas, né? A quem está se referindo os laranjas? Ao Queiroz, gente. Então é exatamente esse papel que está sendo criticado. Certo? Pode também criticar os presos. Presos? Às vezes alguma coisa porque preso usa laranja. Será? Eu acho que ele está criticando a política mesmo, pela reminiscência aqui, sabe? Mas sim. Pode ser. Gente, nós vamos parar agora vai começar uma outra aula. Sim, eu sei. Nós vamos parar nessa tirinha. Eu retomo falando da transitividade que vai apresentar nesses verbos que estão aqui, que eu acho importante, tá? Porque a gente pega contextualizadamente. E retomo e fecho com vocês na sexta-feira. Então, por favor, tentem fazer as atividades marcando as dúvidas, beleza? Então, boas aulas para vocês, se cuidem, valeu pela participação de hoje. Tchau, Neide. Tchau, galera, valeu muito. Tchau, Neide. Tchau. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, galera, valeu.